Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Acorda pra Vida. Hoje vamos explorar um esporte aquático, o remo. Estamos aqui no Esporte Clube de Regatas Aldo Luz. Vamos aprender um pouco sobre os tipos de barco, os tipos de remada, como é que acontece a aprendizagem sobre a remada, como é que é o processo de aprender essa modalidade esportiva. E no final vamos ter uma conversa com o pessoal que representa o Brasil nas competições internacionais de remo, que estão tendo muitos atletas que estão representando o nosso país mundo afora. Então eu convido vocês a conhecer esse universo chamado remo. Venha comigo! Essa máquina ela simula, digamos assim, o trabalho que a gente faz na água, né? Como é um exercício complexo, ele tem que ser ensinado em terra, né? Para o aluno, quando chegar lá na questão da prática do remo mesmo, como é que ele é praticado, fica mais fácil para o entendimento, né? Mas, tanto aqui na máquina quanto na água, é uma atividade extremamente adaptativa. Não tem restrição de idade, né? Que é uma coisa que a gente menciona para as pessoas que querem praticar, fazerem o remo como uma prática esportiva, e ela é extremamente adaptada para qualquer tipo de pessoa, inclusive pessoas que têm uma mobilidade reduzida, não tem movimento das pernas, pode praticar remo, tá? Ele é inclusivo, tá? A gente vem com a ideia de trazer as pessoas para uma atividade física diferente, né? E que traz benefícios não só físicos, mas trabalha questões emocionais, questões sociais, porque tu vem pro remo aqui, tu vai fazer amigos, tu vai encontrar pessoas com o mesmo propósito de saúde, de bem-estar e, né, de socialização, né? E então as questões do remo, elas vão muito além da questão física, né? E qualquer pessoa pode praticar. Tá? Bom, vamos mostrar então os movimentos. Isso. Então temos aqui um movimento mais completo, né? A gente aprende primeiro braço, depois braço e tronco, depois meio curso de perna e um movimento mais complexo, que é a remada completa. Então tudo isso respeitando o seu processo de aprendizagem, o seu processo de aprender a remar e o costume com a atividade. Esse aqui já é a segunda etapa, que a gente sai lá da máquina, a gente aprende os princípios básicos, as remadas básicas, como a gente mostrou no último vídeo. E aqui a gente bota em prática em água, né? Para ter a percepção do remo batendo na água. E tem outra questão que aqui a gente consegue ter essa questão do molinete, que a gente chama, que é essa virada do remo, tá? Que a gente aprende aqui no tanque. Que também, juntando os conhecimentos que a gente adquiriu lá na questão da máquina que a gente viu, juntando com esse aqui, a gente vai ter plenas condições de ir para a água, tá? Com um barco real. Tá? A gente transfere tudo aquilo lá que a gente aprendeu lá na máquina, dos tipos de remada, que é a progressão de aprendizagem, né? Então a gente começa do mais fácil para o mais difícil, digamos assim, tá? Aí foi onde eu mostrei a questão só do braço. Remo passando só o movimento de braço. Temos o braço e tronco, usando o corpo, parte de cima do corpo, né? E depois eu tenho meio curso de carro, a mesma coisa que a gente estava fazendo lá na máquina. E aí tem o carro inteiro, que fica bem o movimento mais completo de todos. A gente tem dois tipos de barcos, tá? Barcos de palamenta dupla e palamenta simples, tá? As palamentas simples são de um remo só, tá? A gente segura com as duas mãos num remo só,
né? Que tu vai obrigatoriamente ter que remar com outra pessoa, né? Ou seja, ou com mais pessoas, né? E tem palamenta dupla, que são 2 remos, um em cada mão, tá? Tem esses 2 tipos de barco. Isso diferencia conforme como tu vai treinar, quais os barcos que tu vai competir, se tu visa a questão de competição, qual é a equipe que tu vai compor no remo para fazer os teus treinos, fazer a tua atividade, né? Mas isso, o remo em si, a remada em si, o processo da remada não muda. Só o que muda é basicamente essa questão de segurar um remo ou segurar um em cada mão. Então vamos mostrar como é que é um só? Isso. Bom, como a gente viu ali no tanque, ali na parte da parte prática ali no tanque, na água, a gente tem os 2 tipos de barco, tá? O barco de palamenta dupla, que é o esquife, esse aqui é o tipo de esquife para uma pessoa, tá? Palamenta dupla, que é um remo em cada mão, tá? Bom, daí temos outro barco que tem cada pessoa com um remo só, que é o palamenta simples, né? Que daí geralmente é com mais de uma pessoa, não pode só uma pessoa, porque tem que ter a redundância da questão dos lados, né? Então é um remo de um lado, um remo de outro. Uma pessoa segura de um lado, outra segura do outro. E as duas pessoas, todas as pessoas andando junto num único movimento. Bom, dando continuidade ao que a gente falou agora há pouco sobre as diferenças dos remos, vamos para a última etapa, que é a colocação do barco na água. Tá? A gente já aprendeu sobre as diferenças dos remos, agora a gente vai para a parte da colocação do barco na água. Okay? Agora a gente colocou em cima do cavalete para fazer a regulagem das pedaleiras e do carrinho, para ver a questão da distância e onde vai remar, qual é a posição de cada um dos remadores, tá? Conforme o condicionamento, conforme a distribuição que o professor determinou. Okay? Vai colocar os remos agora e vai partir para fazer uma raia. E esse é um barco de palamenta dupla, fora esquife, tá? Vai ser 4 remadores com 2 remos cada um, ok?
questão física, né, do condicionamento físico que a gente vem falando algumas oportunidades, a gente tem a questão psicológica também, a questão que é o que é remar, né, num ambiente assim ligado à natureza, né. A água, por característica própria, ela tem uma propriedade de absorver, né, absorver energia, absorver calor, e nada mais do que tu tá inserido num ambiente que tu tá cercado pelo mar, né, cercado por água, e isso, querendo ou não, traz uma calma para a questão da cabeça, traz uma calma para uma questão de espírito, né? Então a gente sempre pensa numa atividade física, a gente é muito sistemático em pensar que atividade física é só físico, né? É só condicionamento, é só coração, é pulmão, respiração. Mas não, é muito mais, é mente, é cabeça, é pensamentos, é ideias que vão surgindo durante a prática, e tudo isso se soma à questão de saúde e de bem-estar. E estar num ambiente assim, com a paisagem que a gente tem aqui nesse local, não só nesse local, mas em qualquer outro local que a gente possa estar praticando o remo, praticando uma atividade física na água, tem essa característica de trazer esses benefícios para a saúde, né? Não só para as pessoas que estão aqui já inseridas nesse local, mas também para as pessoas que estão interessadas em vir para cá, né? Só o fato de estar aqui na beira já faz toda a diferença, né? Então é isso que eu faço convite para o pessoal vir para cá, só ficar aqui já basta. E aí, claro, a gente usa até como desculpa o remo, como uma ferramenta para que a gente se insira nesse meio, né? Que faz tão bem. Então é isso. Bom, estou falando pra gente o que seria do... É que eu acho estranho, engraçado, porque as pessoas perguntam, qual é a tua idade? Como que tu faz? Eu acho estranho, é uma pessoa jovem, né, muitos 20, 30 anos, sim, que não fazem nada. Sim. Não o levanta normal, do sofá. Não, o básico é a gente se movimentar. Se movimentar, o eu movimento. acho hoje natural, porque a gente tem acesso a todo o conhecimento. Sabe que o meu coração ele bate melhor, meu pulmão sopra melhor por causa do exercício físico. Aí eu fico sentada e aí eu vi até falar uma coisa, o exercício forma radicais livres e me envelhece. Então eu vou formar radicais livres, eu vou envelhecer me movimentando. Mas envelhecer, todo mundo vai envelhecer. A questão é como. Sim, né? Isso é uma escolha. Né? Eu vou escolher fazer a atividade. Eles acham estranho, como que tu consegue? Tu consegue. Consegui. Simples. Bom, Ana, a gente vinha conversando um pouco sobre o remo, essa questão da inclusão, né, que é tão importante, que as pessoas pensam que o esporte, o remo, é um esporte tão complexo, né, na sua execução, né? Meu Deus, eu nunca vou aprender a fazer isso. Enfim, qual é a tua ideia, assim, que tu tem? E um recado para as pessoas que estão lá na sua casa, sentado, querendo vir curtir um ambiente como o nosso aqui, né? Qual é a tua ideia, assim, qual o recado que tu dá para essas pessoas em casa, assim, a tua ideia que tu foi para as Olimpíadas agora, representou o Brasil, né? E dá um parecer, assim, da tua visão, assim, como atleta, como praticante de remo, né? Então, eu acho que sou uma pessoa bem certa aí para você fazer essa pergunta, porque eu comecei no esporte porque eu tenho, né, uma limitação física de uma doença degenerativa, né, que ela vai limitando o corpo com o tempo, e quanto mais a pessoa fica parada, mais limitações acaba agredindo o corpo, né, já é natural, né, do ser humano, né, ter essa diminuição, né, de movimento, de capacidade, e quando você tem um diagnóstico, né, de uma patologia, isso já assusta, acelera, né, mais. E a primeira coisa que a pessoa pensa, né, não posso mais fazer atividade física, não posso mais fazer nada porque não tem um problema de saúde. Então hoje eu faço parte, né, fiz a parte da seleção brasileira paralímpica, né, tive em Tóquio, né, em 2021 aí. Já venho remando já desde 2009, então já fui atleta reserva, já tentei a vaga pro Rio 2016, a gente não conseguiu. E novamente o ciclo eu consegui agora conquistar e estar nos Jogos, né? Mas foi muita superação, né? Não foi coisa fácil. Então o que eu sempre falo para as pessoas assim é não desistir, porque hoje eu treino, às vezes amanhã eu não consigo. Sim, tu tem que adaptar dentro da tua rotina. Exatamente, então é uma adaptação, mas eu nunca desisto, porque a primeira porta que às vezes se encontra fechada, você sabe que
você conseguir abrir essa porta, às vezes 10 portas vão te mostrar caminhos que você pode escolher. Sim, as escolhas, né? Exatamente, as escolhas. E nós, infelizmente, passamos por bastante dificuldade, né, de inclusão, né? Entendi. E eu acho muito importante, né, trazer a inclusão de pessoas com alguma deficiência física, mas também não só física, mas também doenças que acontecem, né, degenerativas, que acometem o corpo, que isso traz mais autonomia e traz também liberdade para a pessoa, assim, e ela se sente útil, né, tá realizando alguma coisa e é sempre ir além do seu limite. Ótimo. E aí esse é o recado que tu dá para as pessoas que estão assistindo a gente. Independente, né, de doença, de limitação, de raça, de gênero, que venham participar, porque é gratificante, traz saúde, qualidade de saúde. Sim. E quem sabe não leva para os jogos como me levou, né? Olha aí, eu nunca imaginei estar em Tóquio, então eu já rodei o mundo, né? Com o remo. Com o remo. O remo te trouxe isso. Uma doença me abriu portas para conhecer o mundo. O poder de transformação, né? Exatamente. Fazer do limão a limonada. Exatamente. É isso aí. Que bom. Muito obrigado, Ana. Tá? Obrigada.